Você já deve ter visto o filme Gladiador. E se eu te falasse que realmente existiu um general romano que foi morto no Coliseu, só que por ser cristão? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Rigo e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel para falar um pouco mais sobre histórias que edificam. Hoje nós vamos continuar aí o nosso quadro, falando sobre os mártires do Coliseu. E hoje eu vou te surpreender com uma história parecida com a história do general romano que foi morto no Coliseu, que passa no filme do Gladiador, né? Não sei se você já viu o filme do Gladiador, mas fala sobre um general que morreu no Coliseu e toda a sua família foi morta. A história desse general que eu vou falar hoje é muito parecida. Eu não sei se o filme Gladiador foi inspirado nessa história, que o nome do general do filme do Gladiador é outro, e ele foi morto por outro motivo. Eu não sei de onde eles buscaram essa fonte, mas que realmente houve um general que morreu no Coliseu, houve. E a fonte que eu estou falando hoje aqui, eu vou falar mais no final do vídeo qual é a fonte secundária, mas a fonte primária que eu estou usando é o livro Mártires do Coliseu. Estou tirando essa teoria da minha cachola não, tá? Tem um livro que é o Mártires do Coliseu, se você quiser adquirir, dá uma olhada na descrição que ele tá aí, até porque hoje eu vou falar de uma forma resumida sobre a história desse general romano. Então se você quiser saber com mais profundidade, o importante é você dar uma olhada aí na descrição. E se quiser receber os próximos conteúdos que estão bons ou até melhores do que esse, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? O general hoje que nós vamos falar é Plácido, não é o Máximos lá do filme, tá? É Plácido. Vou falar quem foi Plácido, por que ele morreu, sobre a família dele e sobre sua conversão. Então fique ligado que hoje o conteúdo está imperdível. A primeira coisa que você tem que saber é que Plácido era um famoso general romano. Isso mesmo, ele era um famoso general romano, respeitadíssimo pelos romanos, inclusive até pelos cristãos. E também era devotado à caridade, apesar de ser pagão. A história da conversão dele é um pouco parecida com a de Paulo. Ele não se converteu assim com algum missionário. De acordo com uma história do cristianismo, de acordo com a tradição cristã, ele se converteu com o próprio Deus, o próprio Cristo aparecendo para ele. E isso aconteceu em um belo dia quando ele estava caçando. Em um belo dia, quando ele estava caçando, uma reviravolta, né? Eu não vou entrar muito no detalhe dessa reviravolta, se você quiser. Vou deixar o link do livro na descrição. Há uma reviravolta, ele acaba se perdendo das suas tropas. E aí chega um momento que ele fica olhando pro animal, né? Só ele, o animal. E aí, nesse momento, ele ouve uma voz. O que essa voz disse, Igor? Disse o seguinte: Plácido, sou Jesus a quem serves sem conhecer. A tua caridade e os teus atos de benevolência chegaram até mim. Um homem justo, amado por suas obras, não deve servir ao diabo e aos falsos deuses que não podem dar a vida nem recompensa. Que voz é esta? Quem está falando? Revela-te para que eu possa conhecer-te. Novamente a voz celeste caiu-lhe aos ouvidos. Sou Jesus Cristo, que do nada criou os céus e a terra, que a tudo deu forma e fez a luz surgir da escuridão. Sou aquele que criou a lua e as estrelas, e fez o dia e a noite, que formou o homem do pó da terra. E para sua redenção vim em um corpo humano, fui crucificado e ressuscitei dentre os mortos ao terceiro dia. Vai até a cidade, Plácido, procura o pastor dos cristãos e sejas batizados. Um raio, o último raio da luz brilhante que lhe deslumbrara os olhos, penetrou-lhe o coração e ele entendeu tudo.
Plácido permaneceu 4 horas de joelhos. Sua primeira oração a Deus, oração fervorosa e de plena gratidão. Gente, tem gente que não ora nem 1 hora, e na primeira oração dele orou 4 horas de joelho. Então, nós vamos saber aqui um pouco mais sobre a história de Plácido. Infelizmente, a história tinha tristes surpresas para ele a partir desse momento, porque a vida do cristão é uma vida de tribulações. E ele vai aprender isso ao longo da sua caminhada. Depois de um tempo das tropas estarem procurando ele e sua esposa já está preocupada, ele volta para casa. E ele diz: Estela, tenho uma coisa muito estranha para contar-te. Sou cristão. Ele dá a notícia para a esposa que se converteu. Com muitas lágrimas, ele descreveu a visão que tivera, a miraculosa intervenção de Deus para trazê-lo à fé. Mensageiros foram confiados de conduzi-lo às catatumbas onde o bispo dirigia a igreja de Deus. Então, apesar das objeções da sua tímida esposa, então ele vai conduzido às catatumbas juntamente com sua família. E lá eles vão ser discipulados e vão passar pelas águas batismais. Foi nessa ocasião que Plácido recebeu o nome de Eustáquio. Sua esposa passou a ser chamada de Teopista e seus 2 filhos, Ágapo e Teopistão, expressando honra a Deus. Com isso, gente, como eu já falei aqui em outros episódios, os cristãos eles vão sofrendo perseguição não por eles ser cristãos, mas não por oferecer sacrifício aos deuses romanos. E a mesma coisa vai acontecer com o general e sua família. Então, o que ele vai fazer? Vai fugir de Roma. Poucos dias depois, Plácido perdeu seus cavalos e seu gado. E aí eles vão seguir caminho para Hóstia e lá encontraram uma embarcação. Só que aí acontece uma reviravolta, como já falei, não vai dar para entrar em detalhe sobre tudo aqui. Acontece uma reviravolta e Teóspita, sua esposa, fica como refém com um cara que era o piloto do navio, né? Então, nós vamos ver que vai acontecer várias reviravoltas aqui ruins na família dele. E uma delas, a primeira, foi perder sua esposa. E ele fala para os seus filhos: a vossa mãe foi dada a um estranho. Imagina como ficou a cabeça dele e dos filhos dele. A partir do momento de servir a Cristo, ele perde sua esposa. Ele não pode fazer nada, porque ele não tem mais nenhum aparato militar, nem como se defender, armas de defesa. E aí, depois disso, os seus 2 filhos são mortos por feras. Ele vai atravessar o rio com o filho, depois que ele chega no lugar lá, e um filho é devorado pela fera. E aí, quando ele vai voltar para resgatar esse filho, o outro filho também é pego pela fera. Os 2 filhos são arrastados por fera. E ele se vê ali no rio, sem força para fazer nada, sozinho. E começa a chorar e falar com Deus. E a sua vida só piora. Um cara que começou com sua família, se batizando, agora chega um momento que ele está sozinho. Parece até a história de Jó, né? Mas mesmo assim ele se manteve fiel. Depois de muito tempo, em suas andanças, ele encontra com um exército romano. E nesse exército romano tinha um capitão. Eu não vou conseguir falar a história toda aqui, mas se vocês quiserem, com profundidade, é importante que vocês leiam o livro. Mas passado muito tempo, ele já tinha passado por essas frustrações todas, aprove Deus que ele encontrasse esse exército. E quando ele vai conversar com o capitão, aí se desenrola a reviravolta da história. Bem, e aí eu vou falar o que o jovem capitão falou para ele no auge da conversa. Ele vai falar de uma experiência que ele teve na sua infância. Prosseguiu o jovem capitão. Gritei por socorro, mas era tarde demais. Ele vai falar de quando ele se perdeu do pai dele, que ele também não foi criado por um pai. E aí você já deve estar imaginando o desenrolar da história, né? O leão apanhou-me com a boca. Ainda tenho no corpo as marcas dos seus dentes.
e carregou-me para a floresta. Afortunadamente, passaram por ali alguns pastores. Ao me ver, ao ver-me presa do leão, soltaram-no os cães atrás deles. Um dos cães agarrou-me e pôs a puxar-me. Então o leão me largou e agarrou o cão, indo embora com ele. Os pastores levaram-me à sua casa, onde uma boa mulher deitou-me na cama e cuidou de mim. Recuperei-me e cresci naquela casa, mas nunca mais vi meu pai e meu irmão. E a história continua. Quando ele termina de falar isso, outro jovem grita com força e exaltação: Ágape, acho que sou teu irmão. Olha aí a história se desenrolando, hein? Olha a reviravolta. Também perdi meus pais na infância, replicou rapidamente o jovem. As pessoas que me criaram contavam que havia me salvado de um lobo perto do rio Cobar e que eu era de uma nobre família romana, por causa desse ornamento de ouro que trago ao pescoço. Enquanto ele levava a mão ao peito para pegar o adorno, o outro pôs-se em pé num salto e gritou: Mostra-o! Ele tem gravado o nome Teóspito e o mês de março? Sim, aqui está. Ágapo, reconhecendo-se a medalha que sua mãe lhes pendurara ao pescoço na manhã seguinte ao batismo, tomou nos braços o jovem, exclamando: Meu irmão! Meu irmão! Olha que reviravolta, né? Na história. As explicações não apenas colocaram o fato além das dúvidas, como puseram juntos os dois irmãos durante horas, abraçando-se volta e meia com lágrimas de afeição, contaram um ao outro todas as minúcias de suas vidas. Teóspito fora salvo do lobo por um lavrador que o criara como um de seus filhos. Eles cresceram separados por poucos quilômetros e não sabiam, mas Deus, cujos caminhos são inescrutáveis, reuniu-os no exército romano, a fim de restituí-los aos pais como recompensa por sua virtude. A alegria dos jovens estava para ser acrescentada por outra descoberta, ainda mais consoladora e extraordinária, que o leitor já sabe. O general era seu pai. O mais velho correu para ele e anunciou que tinha as notícias surpreendentes e alegres para dar-lhe. O general levantou a cabeça, seus olhos estavam úmidos e a nuvem de melancolia sombreava-lhe a fonte. Olhando com um sorriso paterno, os jovens animados, falou com eles. Os jovens estavam estupefatos. Era a primeira vez que o velho general orava ao verdadeiro Deus diante deles. 1000 pensamentos cruzaram-lhes a mente. Não sabiam se primeiro deviam declarar que também eram cristãos ou relatar a descoberta que fizeram. Amavam o velho como a um pai. O seu amolecido coração derreteu-se uma vez mais ao ver sofrer o veterano. Algumas explanações ligeiras bastaram para revelar a verdade. Estavam falando com seu pai. No momento seguinte, os jovens estavam abraçados ao seu pescoço e o velho comandante apertava ao peito de seus filhos valentes. E aí acontece um edito de Adriano, do imperador Adriano. Aprove aos deuses elevar-nos ao trono do império. Decretamos uma marcha triunfal pelo exército de Plácido e ordenamos ao bravo general retornar imediatamente à capital. Então, enquanto eles estão em batalha, um dos imperadores morre. Com isso, o outro imperador assume e decreta que eles voltem. Existia uma marcha triunfal depois da vitória que deveria ser feita por exércitos romanos e ao final dessa marcha faziam sacrifícios. E aí, com esse decreto, a história vai se desenrolar ainda mais. Vocês podem ver que a história é um pouco parecida com a daquele filme. Não sabemos se é o mesmo general. Mas a história é parecida. Ele perde sua família, só que a diferença é que nessa história ele reencontra e, enquanto ele está em batalha, o imperador morre e um outro assume ao lugar.
Mas vamos continuar vendo essa história. Grande chefe e líder dos exércitos de Roma. Peço, aqui ele vai encontrar mais na frente, perdão, esqueci de falar, com uma mulher durante a campanha militar de volta para Roma. E aí essa mulher vai falar o seguinte para ele: Peço-te que compadeças do meu sofrimento de uma pobre e desafortunada mulher. Sou cidadã romana. Alguns anos atrás fui separada de meu marido e filhos e trazida para este lugar para propósitos ilícitos. Mas empenho minha palavra perante o Senhor e o céu, nunca deixei de ser fiel ao meu marido e aos meus filhos. Estou aqui no exílio, em tristeza e miséria. Suplico-te, pelo amor que o Senhor tem por sua esposa e seus filhos, leva-me de volta a Roma, aos meus amigos e aos meus parentes. E ela pôde dizer mais nada em sua exaltação, pôs de pé, e apertando os dedos cruzados, olhando fixamente para Plácido, ela reconheceu o marido por causa de uma grande cicatriz atrás da orelha que recebera na guerra judaica. Então vemos aqui que Deus não só juntou os filhos, mas também pegou de volta, trouxe de volta a sua esposa, que estava separada há muito tempo de Plácido. E agora, por fim, nós vamos terminar com o martírio desse grande general cristão. Como eu já falei, tinham costume na volta deles oferecerem sacrifício. E você já deve saber que Plácido recusou. E aí a consequência é: os gritos e aplausos com que haviam aclamado Plácido, o conquistador, a glória do império e ao amado Deus, do Deus marcial, tornaram-se em vaias com gemidos e assovios. Dos templos dourados do Capitólio soavam gritos de morte aos cristãos. Fora com os cristãos. Mas um momento de triunfo maior chegara para o nosso herói. Apreciamo-nos no escuro cenário de crueldade e ingratidão que encerrou a carreira de Plácido nessa vida. O nobre general e sua família foram trazidos perante o imperador. Quando inquirido perante o arrogante Adriano por que não sacrificar aos deuses, Plácido respondeu brava, e intrepidamente: Sou um cristão e adoro unicamente ao Deus verdadeiro. Plácido replicou megamente: Meu corpo está em teu poder, mas minha alma pertence àquele que a criou. Nunca hei de esquecer a misericórdia que ele me demonstrou ao chamar-me ao seu conhecimento, e regozijo-me em ser capaz de sofrer por ele. Tu podes mandar-me conduzir tuas legiões contra os inimigos do império, mas jamais oferecerei sacrifício a qualquer outro Deus, que não o grande, poderoso e único Deus que criou todas as coisas, estendeu os céus em sua glória, adornou a terra com suas belezas e criou o homem para servi-lo. Somente ele é digno de sacrifício. Todos os outros deuses são demônios que enganam o homem. Assim responderam também sua esposa e seus 2 filhos. Adriano tentou em vão promessas e ameaças. E você já sabe o fim, né? Ele ordenou que o general cristão e sua família fossem expostos às feras no anfiteatro. Eles foram conduzidos à arena acorrentados. Estavam silenciosos e absortos em oração. O diretor dos jogos pediu-lhes uma vez que sacrificassem aos deuses. Eles recusaram. Os guardas receberam ordens de soltar algumas bestas selvagens para os devorar. O silêncio mortal reinou no ambiente. Todos foram tocados com a firmeza da família. Nenhum grito de pavor, nenhuma tremedeira, nenhuma súplica por misericórdia, nenhum coração partido ou despedida frenética. Tudo era calma e tranquilidade. Os 4 esperaram de joelhos dobrados e com majestosa resignação a sentença tenebrosa. As portas de ferro dos cárceres subterrâneos rangeram seus gonzos. 2 leões e 4 ursos saltaram na arena.
Os animais não tocaram nos mártires, puseram-se a cabriorar à sua volta. Um dos leões tentou enfiar a cabeça sob o pé de Plácido. Ele o permitiu. E aconteceu uma coisa mais bela e emocionante jamais vista no Coliseu. O rei das selvas pôs-se voluntariamente sob o pé do ancião, desamarrado, e agachou-se como sentisse medo e reverência. Atiçai os animais, gritou os guardas enfurecido do imperador. Atiçai-os, fazei devorai-os. Ouviu-se em cada fileira, desde os senadores e as vestas bancais da plebe enlouquecida. Não obstante, os animais voltaram aos seus guardadores, que os tiraram da arena. Outros bichos foram soltos, mas serviam apenas para aumentar a cena do triunfo. Respeitosamente lamber os pés das suas supostas vítimas. Deus usara um animal para trazer Plácido à luz da fé. Posteriormente usara como instrumentos de suas provações e tristeza. Agora fazia-os expressar seu amor e proteção ao seu servo. Ou seja, os animais que outrora pegaram seus filhos, agora estavam se curvando perante eles. A indignação e vergonha do imperador pagão elevaram-se ao clímax, e sua raiva impotente e sua crueldade natural explodiram para gratificar sua paixão brutal. Ordenou que os mártires fossem postos no touro de bronze, consumidos por um fogo lento. O touro de bronze era um terrível instrumento de tortura usado pela perseguição aos cristãos. E com isso, 3 dias depois, eles morrem no touro de bronze. 3 dias depois, os seus corpos foram retirados da presença do imperador. Não havia neles qualquer traço de fogo, exalavam um agradável odor e pareciam entregues a um doce sono. Como Deus não faz nada em vão, muitos foram convertidos mediante esse milagre. Tornaram-se cristãos fervorosos. Os corpos dos mártires foram roubados por cristãos e posteriormente enterrados juntamente com o touro de bronze, no local onde se deu o martírio. Uma bela igreja foi edificada e foi reconstruída ali. Esse registro está presente nos Atos de Eustácio. Isso mesmo, eu falei que ia citar a fonte. Além dos mártires do Coliseu, está presente nos Atos de Eustácio. Quer saber mais fatos impressionantes como esse? Não esquece de seguir a gente na rede social, hein? Não esqueça de se inscrever. E aí, o que você acha? Você acha que a história do Coliseu, daquele filme O Gladiador, foi inspirada nesse general? Ou você acha que não tem nada a ver? Você já conhecia a história do general romano que se converteu ao cristianismo? Quer saber algum fato mais impressionante sobre a vida dele ou sobre os mártires do Coliseu? Comenta aqui embaixo. Se gostar, não esquece de deixar o seu like, hein? Deus abençoe sua vida. Graça e paz.